Então, quero convidar aqui o Alex Kelly Tomé, que é pacifista e escritor, autor do livro Eu contra o Sol, graduou-se em Comunicação Social pela Universidade Federal de São Carlos. O tema do Alex é Da Aldeia para o Mundo. 12 pessoas podem mudar o planeta? Alex, seja muito bem-vindo. Olá, é um prazer e uma honra participar desse terceiro ciclo de difusão da cultura de paz, cujo tema é recomeço, né? Esse ciclo parte da incrível provocação da Ana Vitória Vieira Monteiro, fundadora e dirigente da ONG Paz Sem Fronteira, que nos questiona, né? O mundo acabou, e agora? A ideia causa uma perplexidade, né, que nos propõe a pensar e, sobretudo, a construir o mundo a partir do presente, um novo mundo a partir do presente. Não é uma ideia de utopia, de algo que vai se construir no futuro. A utopia vem do grego e significa não lugar, um lugar que não existe. No nosso caso, esse lugar existe. O novo mundo é aqui e agora. E até trago a música do Gilberto Gil, né, que ele canta: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Então, é com essa atmosfera, esse sentimento que eu quero propor aqui uma reflexão. E aí eu começo com um exercício, né? Imaginemos, né, o nosso chão se abrindo sob nossos pés e nossas verdades absolutas ruindo abismo abaixo. E nós ficamos sem nenhum lugar para se agarrar, a não ser o novo. Imaginemos ainda que aquilo que acreditamos profundamente, aquilo que demos certo por certo a vida toda, agora não serve mais. Imagine você que uma determinada maneira de ver o mundo, não apenas a sua perspectiva individual, ou a perspectiva da sua família ou da sua nação, mas a perspectiva da comunidade global, de repente caduca, perde a validade, e é preciso se fundar a vida sob um novo firmamento, em cima de bases totalmente desconhecidas. A reflexão é essa: de vez em quando a Terra treme em escala global e a humanidade é obrigada a ingressar no mundo novo. Isso aconteceu em alguns momentos da história da humanidade. Aconteceu, por exemplo, no século XVII e está acontecendo agora. O dia 7 de janeiro de 1610 é considerado o dia mais emocionante da história da ciência. Nesse dia, um italiano de 46 anos está em sua casa, né, ele pega um objeto e aponta para o céu. Isso muda o mundo. Um gesto simples, cujos desdobramentos transformam o mundo profundamente. As coisas nunca mais foram as mesmas. Esse homem se chamava Galileu Galilei, e esse objeto é o telescópio. O telescópio ainda era uma novidade no mundo, tinha acabado de ser inventado. O Galileu conheceu, sabia que ele existia, foi para Veneza, aprimorou esse objeto, e o que ele fez de novo foi o gesto inabitual de pegar esse objeto e levar para o alto, levar para o cosmos. Desde Aristóteles, no século 3 a.C., passando por Ptolomeu, no século 2 depois de Cristo, até o século XVI, permanecia e acreditava-se no geocentrismo. Segundo esse sistema, a Terra é o centro do universo. Segundo esse sistema, a Terra está parada. Então, durante quase 2.000 anos, né, se for ver do século 3 a.C. até 1610, nesse dia 7 de janeiro de 1610, imperava a ideia absoluta, inquestionável, que a Terra é o centro do universo e que ela está parada. Então, Galileu foi, na verdade, ele não foi o primeiro que apontou para o céu. Thomas Harriot, que é um astrônomo inglês, fez esse mesmo gesto que ele, 4 meses atrás. A diferença do Galileu é porque ele havia estudado perspectiva com pintores, amigos seus, e ele tinha noção de claro-escuro. Então, ao ter essa noção, né, da imagem em outro formato, no formato tridimensional, né, a partir dessas relações que ele teve, ele viu algo que ninguém tinha visto até então. Ele viu que a Lua tinha montanhas e era rochosa. Ele viu que Júpiter tinha luas e ele viu que o Sol tinha manchas solares. Baseado nessas percepções, né, nessas observações, ele publica o livro Mensageiro das Estrelas, que é o primeiro tratado científico baseado em observações astronômicas realizadas com telescópios. E isso, né, a publicação desse livro e todo o conteúdo e a teoria que ele traz provoca um colapso da teoria geocêntrica. E, de certo modo, é o fim de um mundo. O fim de um modo de ver as coisas e o começo de alguma coisa que alguns já pressentiam, mas que, no entanto, era novidade para a grande maioria
da humanidade, né? Que é o heliocentrismo. A gente está falando do heliocentrismo. Nesse novo sistema, né, que o Galileu nos apresenta, o Sol é o centro do universo e todos os corpos do sistema solar orbitam em torno dele, do Sol. Então, o que acontece ali com o Galileu, né, essa nova forma de ver o mundo, né, em que abala fortemente em tudo aquilo que a humanidade acreditava, é o novo mundo que se instala. Então, um novo mundo surge ali. De vez em quando, né, o nosso universo pessoal parece desmoronar, né, por meio de um acontecimento que muda as nossas vidas. Assim, a gente é obrigado a se reinventar, a se reorientar e levar um novo modo de vida, né? Nesse caso aqui, né, que eu estou citando, é um universo de pessoas cujo universo desmorona, né? Não é só uma pessoa que de repente tem um acontecimento do tipo perde um ente querido, que tudo muda e ela é obrigada a rever as suas posições. Nesse caso, toda a humanidade, né? E eu estou falando aqui, né, de uma perspectiva do século XVI, da população europeia, né, uma visão ocidental, mas depois isso se irradiou para os demais continentes, mas toda um conjunto de pessoas foram impelidas a rever sua visão de mundo, né? Isso é o mais impactante. O impactante é que todo mundo perdeu o chão ao mesmo tempo. E por que essa visão é tão impactante? Primeiro, porque ela retira a Terra do centro do universo. Ao retirar a Terra do centro do universo, isso também abala a visão que se tem de Deus até então. E segundo, porque dá movimento à Terra. Esse movimento que vai quebrar as formas rígidas até então existentes. Então, a gente está vendo o século XVI saindo da Idade Média, né, em que a igreja tem um poder absoluto e que a mobilidade social é o vetor da época, né? Então ali as estruturas são muito hierarquizadas, né? Nobre é nobre, clero é clero e servo é servo. E não tem uma mobilidade, né? As pessoas não saem dessas castas. Ao colocar a Terra em movimento, Galileu está apontando que é possível sim ter mobilidade. Então, o humano ganha movimento, a vida ganha movimento. E aí, né, ao colocar o Sol no centro do universo, Deus também ganha movimento. Então, Galileu, a novidade, ele não ressuscitou só o heliocentrismo, né? Ele descreveu como fazer, ele criou um método experimental, né, ligando os fenômenos entre si, encadeando uns com os outros. Mas o que eu quero trazer aqui é que o Galileu não fez isso sozinho. Lá no século II a.C., um grego, Aristarco de Samos, já falava do heliocentrismo. Um século antes do Galileu, Nicolau Copérnico é um grande símbolo de trazer a ideia do heliocentrismo na Europa, né? Ele começou a difundir essa ideia, dizer que não só os planetas orbitavam em torno do Sol, mas também a Terra girava uma vez por dia em torno do seu próprio eixo. Ali, um contemporâneo do Galileu Galilei é o Kepler, Johannes Kepler, né? Que é de Praga. Ele foi outro cientista que também defendeu as ideias copernicanianas e a partir dessas ideias ele ele é famoso por falar que assim os movimentos dos astros são elípticos e não são circulares. Mas o mais fundamental, né, que ao trazer essa visão heliocêntrica, ele foi um dos primeiros, aliás, um dos raros pensadores a defender o Galilei publicamente. O Galileu, como se sabe, foi condenado em 1633 pela Santa Inquisição por essa posição de defender o heliocentrismo. O Kepler foi um dos poucos, né, a defendê-lo. Então, a gente tem aí, né, o Aristarco de Samos, o Copérnico, o Kepler, todo mundo defendendo uma mesma ideia e fortalecendo essa visão do Galileu. Então, embora Galileu demarque, né, essa passagem de um novo mundo, ele não estava sozinho. 50 anos depois dele, veio o Isaac Newton, que traz as leis do movimento, né, de causa e efeito, e também a lei da gravidade. Então, a física moderna fragilizou e muito, né, os princípios do cristianismo em voga ali, porque convida os seres humanos a ter um espírito crítico, a ter um estado permanente de questionamento, né, do ponto de vista racional. E essas ideias, né, a partir da defesa de leis naturais e de ideias racionais, é que foram as sementes do iluminismo. Então a gente vai vendo, né, como uma coisa encadeia a outra. Ali, da física, isso foi para as humanidades, que foi para o iluminismo, aí o Descartes defende, né, o método cartesiano, que é aquilo que
só existe aquilo que pode ser provado. Aí vem Denis Diderot, Diderot é famoso pela enciclopédia, né? Ele traz o conhecimento humano para público, né? Sai dessa restrição que tinha de núcleos fechados e leva a público. O Rousseau, que fala do contrato social, que cabe ao Estado promover a justiça e o bem-estar social, é uma nova noção de Estado que vem junto também. O Montesquieu, que defende a tripartição dos poderes, então o poder não é mais absoluto e único, são três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Daí vem a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e a Revolução Industrial. Uma coisa vai levando a outra, né? E é impressionante assim, que esse conjunto de pessoas vai transformando a humanidade. Se a gente seguir o fio aqui, a gente chega até hoje. Como, né? Isso depois vem com a teoria da relatividade do Einstein, né? E com a questão da energia nuclear e como tudo vai chegando até agora, né? Então, mudaram o mundo com Galileu uma série de pessoas, né? O seu pai, Vincenzo Galilei, que era um músico visionário e também o instigou bastante a desenvolver o método experimental. Os pintores que o ensinaram as noções de perspectiva e de claro e escuro. Os seus amigos artesãos que o ensinaram a manusear objetos, né? E o Galileu é famoso por isso, né? Porque ele colocava a mão na massa, mas também os Médicis, que foram seus patronos, a própria Igreja Católica, no começo da carreira do Galileu, foi uma grande incentivadora dele. O Papa, que o condenou na Santa Inquisição, que é o Urbano VIII, né? Antes de ser Papa, ele era Matteo Barberini, e foi um grande amigo do Galileu Galilei e apoiou incondicionalmente até então. Mas além desses, né, o Copérnico, o Kepler, o Isaac Newton, todos esses foram grandes apoiadores, né, do Galileu Galilei. Então, ou seja, esse movimento tem uma face coletiva. E aí, né, trazendo essa ideia que transforma o mundo é transformado a partir de um coletivo de pessoas, né, eu trago uma frase aqui da Margaret Mead, que é uma antropóloga. Ela diz o seguinte: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes, engajadas, possa mudar o mundo. De fato, foi sempre assim que o mundo mudou. Então, nesse sentido, né, qualquer transformação em escala global me parece que tem dois fatores. O primeiro deles é que nenhum movimento acontece sozinho. Toda grande mudança é sempre mediada por um grupo de pessoas. É sempre em ação coletiva, sejam 4, 12 ou 300 pessoas. Né? Pode ser que uma pessoa saia na frente, que ela lidere o movimento, mas é sempre em conjunto com outras pessoas. O que acontece é que muitas pessoas ou permanecem no anonimato ou são apagadas da história. Então, a gente pode elencar e trazer aqui à tona qualquer grande movimento que a gente conhece hoje da humanidade. Começou pequeno, começou com um grupo de pessoas. Posso trazer aqui como exemplo o movimento de independência da Índia, né? Cujo Gandhi é o principal articulador e é um nome, né, forte, né, que a gente conhece. Mas ele não estava sozinho. Tinha hindus, muçulmanos, proprietários de terra, estudantes, intelectuais, congressistas apoiando o Gandhi. Né? E depois desse pequeno movimento, 60 mil pessoas fizeram aquela que é conhecida a greve, né, do imposto colonial sobre o sal. 60 mil pessoas apoiaram e 60 mil pessoas foram presas. Mas foi a partir desse movimento que surgiu a independência da Índia. Ou posso citar aqui, por exemplo, a Revolução Cubana de 1959, né, cujos nomes mais famosos são Che Guevara e Fidel Castro, mas que haviam mulheres também, né, engajadas nesse movimento. Eu posso citar aqui a Célia Sanches e a Abel Santamaria, né, nomes que também, de alguma forma, acabam sendo apagados da história, mas foi um movimento coletivo, que, né, até hoje, né, repercute na América Latina e principalmente em Cuba até hoje, né? Cuba vive, né, sobre a égide desse governo e mostrou a possibilidade de independência, né, num continente que os Estados Unidos preponderava. Um segundo fator, o primeiro fator é isso, né? Ninguém muda o mundo sozinho. Um segundo fator é todo movimento de transformação, todo movimento de paz surge de uma inquietação. Então, essa imagem parece paradoxal, né? Paz de um lado, inquietação de outro. Acontece que a paz é movimento, a paz é dinamicidade, né? Eu gosto de pensar a paz como a imagem do Teiji. Teiji é aquele símbolo do yin e yang, né? Em que um abarca o outro, né? O branco abarca o preto abarca o branco, né? E, assim, olhando, a gente parece que vê uma imagem fixa, mas na verdade ela é puro movimento, é dança, é o seu equilíbrio perfeito que nos dá a impressão de que ela é fixa. É o perfeito equilíbrio dessa dinamicidade entre forças que faz com que ela esteja num movimento, numa dança tão
harmônica, né? Então, a gente pensar aqui nesse novo mundo, né? Eu gosto de pensar ele assim como uma nova consciência. Em cerca de quase 5 bilhões de anos, né? 4,5 bilhões de anos da Terra, o planeta passou por 5 grandes extinções de massa, né? A mais feroz delas, a 250 milhões, 95% de todas as espécies foram dizimadas. A primeira delas, há 440 milhões de anos, 75% da população foi dizimada. A mais recente, né, que é a que a gente conhece, que é do período Cretáceo, foi a extinção dos dinossauros, foi há 65 milhões de anos. E o que caracteriza, né, uma extinção em massa? Primeiro que isso, uma grande parcela das espécies são extintas, cerca de 75%. O outro fator é que esses eventos acontecem de forma homogênea em todas as partes do mundo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, né, assim, essa nova consciência, não é essa ideia de escatologia, de fim de mundo, né, que assim a gente tem um apocalipse, fim, acabou, muitas espécies morreram. Não, é o fim de uma consciência, início de uma nova consciência. Né? Nesse momento, parece que dois mundos coexistem, né? Um que se findou, outro que começou. O primeiro não existe mais. A gente até sente os destroços e as ruínas dele, mas ele acabou. O segundo, por ser absolutamente novo, ainda está por se constituir. A gente ainda não sabe exatamente o que é. A sua imagem não está nítida, mas ele está aqui, né? É o mundo que a gente vive agora, é a consciência que a gente vive agora. Então, de alguma forma, a gente parece estar numa transição ou num hiato. E o nosso desafio é conectar as nossas consciências pessoais a essa consciência global, né? Essa nova consciência. O que me parece, né, apontar, né, e alguns sábios, né, nos apontam, alguns iniciados nos apontam, que são essas possibilidades e ferramentas desse novo mundo. Por exemplo, uma nova relação com o tempo. E aí trago à tona aqui a ideia de sincronicidade, né, que o Jung falou tão bem, que ela pode ser definida como uma coincidência de um estado psíquico com um acontecimento externo e objetivo, ou seja, né, de alguma forma tem uma fluidez muito grande ao que se sente com o que acontece, né? Isso é considerado sincronicidade. Uma nova relação com a natureza também. Nessa nova relação, há igualdade entre todos os seres, não apenas os seres humanos, mas os seres humanos e não humanos, seres visíveis e não invisíveis, os seres encarnados e os seres não encarnados. Uma outra característica dessa era, me parece, é a telepatia, que é essa nova forma de comunicação que a gente parece nem ter linguagem para falar, mas que basicamente ela não é só a partir das palavras, né? É a partir de uma conexão, de uma vibração que ela acontece. Uma quarta característica é o fim da guerra do bem e do mal e a integração das dualidades, né? De todas as dualidades. Nesse sentido, né? Assim, esse novo acontecimento, esse novo mundo, esse acontecimento do novo mundo, não é o apocalipse, né? Como eu já falei aqui, ele de fato é uma nova consciência que se instaura e de que forma a gente se conecta a ela, né? O desafio que parece que nos é colocado é como viver nesse novo mundo. E se a gente tiver que aprender a fazer as coisas de um jeito novo? E se a gente tiver que aprender um jeito novo de pisar na terra, um novo jeito de plantar, um novo jeito da gente se relacionar com as pessoas, um novo jeito de materializar as nossas ideias, e que se a gente tiver que aprender a conceber um novo imaginário? Se relacionar com esse novo mundo é esse processo de abertura também, de aprendizado, né? De ver o que é e se relacionar com esse o que é, né? Que é absolutamente dinâmico, está em movimento o tempo todo. E é muito interessante quando a gente pensa que lá no século XVI, né, se saiu dessa imagem fixa de Deus para colocar Deus em movimento e agora isso parece de fato acontecer, né? Ao nos sintonizar com esse movimento incessante é que a gente parece de fato viver essa nova consciência. Eu trago aqui, né, um pensador que tem falado e traz essa ideia de fim de mundo, né, que é o Krenak, né? Ele tem esse livro, né, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Nesse livro, ele traz a seguinte preocupação, Krenak, né? Como é que ao longo dos últimos 2.000 ou 3.000 anos nós construímos a ideia da humanidade? Segundo ele, né, essas relações partiram de uma premissa que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro de uma humanidade obscurecida.
E a função dessa esclarecida era trazer essa obscurecida para dar uma luz incrível, apresentar essa luz incrível, né? Mas esse preceito traz a ideia de que só existe um jeito de existir, um jeito, uma certa verdade, uma concepção de pisar aqui na Terra. O que o Krenak está nos provocando é que não, existem muitas formas de estar aqui na Terra, né? E, de alguma forma, essa nova consciência nos ensina isso. Olha só, de repente, aquilo que a gente aprendeu não nos serve mais. Quais as outras formas que a gente pode colocar em prática aqui, nesse novo mundo? Só que o Krenak apresentava para a gente, né, com o seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, era uma prorrogação, um adiamento. Isso já não cabe aqui, né? O mundo acabou aqui, né? Então, como se conectar, né, com esse novo mundo? Trago aqui também a ideia de 12 pessoas, né? Na numerologia, o 12 é o número da obra completa. Né? Por exemplo, a natureza tem 12 meses, o dia tem 12 horas, a noite 12 horas. Na astrologia, temos os 12 signos do zodíaco, na mitologia, temos 12 trabalhos de Hércules. Esse parece ser um número que uma obra se completa. Só que, novamente, queria trazer à tona, né? Seja 5, 7 ou 21 pessoas, né? A ideia de que é um grupo pequeno de pessoas, um grupo coletivo de pessoas é que transforma o mundo. Aliás, são os grupos de pessoas que têm o dever ético de fato, mudar o mundo. Imagine você, e aqui eu queria trazer rapidamente, né? Que há 2000 anos atrás, uma sociedade extremamente brutalizada, estratificada, baseada na escravidão, um homem de origem humilde começa a difundir um pensamento inédito sobre o amor, né? A ideia de que devemos amar o outro, né? E esse o outro de outra família, o outro de outra classe, o outro de outra religião, e até mesmo o nosso inimigo. Amar esse outro como a nós mesmos, né? Esse homem cheio de compreensão por todo tipo de sofrimento humano, né? Ele traz essa ideia extraordinária, transmitida com palavras muito simples, de que o outro é meu igual, né? Ele traz um pensamento que redefine a forma o ser humano aqui na Terra, né? Ele coloca a dignidade como ponto central para os homens e mulheres aqui na Terra. Basicamente, né, eu estou falando de Jesus Cristo, ele traz a ideia da igualdade, da fraternidade e da liberdade, né? Há 2000 anos atrás, nessa sociedade absolutamente estratificada e brutalizada, né? Quando ele traz isso, ele está num novo mundo também. O que eu quero trazer da reflexão é que Jesus não estava sozinho. Ele tinha lá seus 12 apóstolos, tinha sua mãe Maria, seu pai José, tinha Maria Madalena, teve depois os quatro evangelistas, né, que difundiram sua história, suas ideias, e além daqueles que, de alguma forma, se conectaram com ele na potência máxima, que é o exemplo dos santos, né, o Santo Antônio, a Irmã Dulce. Então, assim, não faltam exemplos, né, de pequenos coletivos que transformaram o mundo, né? Queria trazer aqui, por exemplo, a Nelly Bly, né, que é uma jornalista que se fingiu de não estar na sanidade mental para poder entrar no hospital psiquiátrico, ficar lá um período, para depois fazer um relato do que foram aqueles dias lá. Esse movimento dela, junto com os editores dela, mudou a luta antimanicomial e a forma como as instituições encaram os hospitais psiquiátricos. Cito ela, cito também a Casa Ângela, que é um exemplo agora, contemporâneo, que é uma referência nacional no parto humanizado. 3 mulheres, a Ângela, a Uti e a Anki, basicamente ali em conjunto, né, transformou esse núcleo aqui em São Paulo numa referência nacional e mundial, né, e na forma como a gente vê o parto. Enfim, por fim, quero dizer que sempre que algo novo se irradia para todo o planeta, um novo mundo se instala. Não importa se é um fato científico, eu trouxe aqui o exemplo do Galileu, se é um evento cultural, ou se é uma ideia religiosa, como o caso de Jesus Cristo. A diferença entre os fenômenos anteriores e o que acontece agora é que a gente não tem um arauto, um fundador, um messias, né, que vai nos dizer o que tem que fazer. O novo ele já existe, está acontecendo. É uma consciência que parece ser a consciência da Terra, a consciência do cosmos, que nos cabe alinhar essa consciência, né? E parece ser uma síntese de tudo que a gente aprendeu até agora, né? Todas as fontes de conhecimento que a gente solidificou com tanto esforço, religião, filosofia, ciência, cultura, arte, ecologia, isso para não falar daquilo que não conhecemos, né? E como será que a gente pode aferir o desconhecido com métodos
conhecidos? Não tem jeito, a gente tem que se abrir para o desconhecido, né? A gente tem que aprender a se relacionar com novos conteúdos e novos métodos para além do sentido. Então, finalizo aqui, né, trazendo uma frase do Aristóteles, em que ele diz que a natureza é princípio de movimento e mudança. Devemos entender que o movimento, devemos entender que é o movimento, porque se não entendemos o que é, não entendemos o que é natureza. Quem ignora o movimento, ignora a natureza. Sejamos, então, a mudança, né? Sejamos o movimento, sejamos um mundo novo. Agradeço a oportunidade aqui de trazer essas ideias. Alex, muito grata pela sua participação aqui, abrindo o terceiro dia desse ciclo que fala sobre recomeço. Então, agradeço a sua participação e quero perguntar se alguém quer fazer algum comentário, se alguém quer fazer alguma pergunta para o Alex. A palavra está aberta aqui, se alguém quiser mandar alguma coisa no chat também, fiquem à vontade. É muito bom quando o público participa, trazendo aqui, mesmo que não seja uma pergunta, algo que movimentou aí dentro de você, que você gostaria de compartilhar. Alguém quer falar? Se não, eu gostaria então de então, o Márcio abriu o microfone e a André levantou a mão Deixa o André também. falar primeiro, depois eu falo. Vai, André. Eu só quero agradecer, destacar como a fala foi fluente e nessa fala a gente percebe como fica integrada a ideia de arte, ciência e também da pessoa comum, né? Então, mesmo nisso que você trouxe, né, do gesto simples de olhar para o céu, mas não é só olhar para o céu, é que olhar foi desenvolvido para que através da imaginação possa se pensar um mundo novo, juntando ciência, fé e com a participação de cada uma das pessoas, né? Porque quando os modelos eles são excludentes, as pessoas precisam ser tem várias maneiras de excluir as pessoas, né? Tem que ser intelectuais, tem que fazer parte de grupos, tem que ser aprovados pelo Estado ou por instituições que estão fora da experiência individual. E sempre que você tem uma porta fechada, essa porta não é fechada só para aquela pessoa, é uma porta fechada para a paz, porque se a paz é essa completude, numa participação coletiva, então é muito importante que cada uma das pessoas também tenha, né? Também faça parte dessa festa. Então, quando você fala do olhar e da importância do olhar, eu me sinto fazendo parte. Então, é muito bom ouvir uma fala que nos inclui, que nos integra. Não sei se... Legal, André, muito grata pela sua participação. Você quer comentar alguma coisa, Alex, sobre isso? Acho que travou aqui a conexão do É, Alex. tá meio falha a minha conexão aqui, tô sentindo até ao ouvi-los. É, quando algo, né, quando aquilo que a gente acabou de falar ressoa assim, é gratificante, né? Porque a ideia é realmente trazer esse movimento coletivo, ele é composto também por anônimos, né? Então, a história talvez também precisa ser recontada para integrar esses anônimos, né? Então, de alguma forma, todo mundo está incluído nessa festa. Eu acho que o Novo Mundo é isso um pouco, né, André? Cabe a todo mundo, né, participar dessa festa e transformar o mundo em conjunto. Maravilha. Mais Assim, alguém quer perguntar? eu quero só comentar, eu gostei da palestra do Alex, e hoje eu pensei, e isso assim, né, porque não é a primeira vez que a gente conversa sobre essa palestra, né, Alex? É muito legal porque cada vez a gente pensa uma coisa diferente. E é muito bacana que eu não tinha pensado nisso que você falou hoje, que é uma pessoa, ela começa, né, e obviamente não está sozinha, mas ela começa um movimento e a gente não sabe onde isso vai acabar, né? É muito fácil a gente ver a história de trás para frente e pensar, é claro que quando Galileu Galilei
né, questiona o heliocentrismo, o geocentrismo, vai chegar no momento da ciência, que vai levar para a física, que vai levar no iluminismo e tudo mais tal. Mas hoje a gente vê isso, né? Para quem começou lá atrás, né, ou mesmo, né, o Jesus começando o movimento dele, ou mesmo o Fidel Castro. Imagina, Fidel Castro, quando começou a tentar fazer a Cuba independente, nunca pensou um dia que ia quase acabar com o mundo uma guerra nuclear, né? Quase foi assim. E hoje mesmo a vida do país dele, né? Enfim. Então, é muito legal a gente estar aberto para esse tipo de consequência mesmo, né? A gente não vai poder prever, mas segue o impulso e faz o movimento, cria ele e acredita que ele vai para o lugar certo, né? Então, obrigado por mais essa reflexão. Então, Maravilha. Então, se 12 pessoas podem mudar o mundo, nós aqui em 16 podemos muito mudar o mundo, né? E que dessas 16 venham muitas outras e que a gente irradie para muita gente essa mensagem. Então, muito grata, Alex, pela sua participação, por ter Eu que aberto o nosso agradeço. evento.